Olá, pessoal, caros estudantes, né? Vamos aqui a mais uma aula, né, do programa de leitura, né, professora Roseli, né? E as habilidades, né, que a gente vai trabalhar hoje, né, professora Roseli? Uma aula tão prazerosa, sempre aula de leitura, né? Que todos participem, tá, pessoal? Peguem aí, anotem, tá? Peguem, se organizem, façam as suas anotações para poder se organizar, né? Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui mais uma vez com vocês na nossa aula de leitura. E hoje eu vou passar para a Márcia para ela dizer a vocês o que vocês vão aprender, né? São as habilidades. E essas habilidades estão no currículo paulista. Isso vai ajudá-los, né? E ajudar também aos professores. Vamos lá, Márcia? Com certeza, né? Então, caros estudantes, né, pessoal, as habilidades que nós vamos trabalhar hoje, né, é identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, né? Ou seja, o assunto e tema, demonstrando compreensão global. Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo o seu pertencimento ao grupo imaginário, né? E a sua dimensão de encantamento, jogo e fruição, né, professora Roseli? E também localizar informações explícitas em textos de gêneros textuais. Isso mesmo. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho de poesia, tá? E nós vamos abordar um poeta do século XIX chamado Cruz e Souza. Podemos ir para outro slide? Então, vamos falar um pouquinho da biografia João da Cruz e Souza. Nasceu em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Você conhece a cidade de Florianópolis? Ainda não foi visitar, não, viu? Mas eu creio, assim, creio não. Fica na região sul do país, né? Exatamente, fica em Santa Catarina e é uma pequena ilha, sabia? Desse fato, desse detalhe, eu estava sabendo, sim. Porque algumas pessoas que eu conheço já foram visitar lá, né? É uma ilha muito linda. Vale a pena conhecer o nosso país. Florianópolis fica ao sul, como disse a Márcia, né? Santa Catarina. Ela possui praias maravilhosas e é uma cidade turística, né? É uma cidade turística, vale a pena conferir. Mas vamos voltar para o Cruz e Souza. Ô, professora Roseli, Cruz e Souza, em que momento literário ele surgiu assim? Cruz e Souza, ele surgiu no simbolismo. O simbolismo é um movimento que veio depois, né, do romantismo, e ele vem depois do realismo. E ele surgiu a partir das peças teatrais. Então, é assim que se enquadram as suas poesias. Podemos voltar, então, para a biografia do autor? Ele nasceu em 24 de novembro de 1861 e faleceu em 19 de março de 1898. Portanto, ele não chegou a completar 37 anos. Nossa, professora Roseli, mas por que ele morreu tão cedo? O que aconteceu com ele? Pois é. Os nossos poetas, como todos nós sabemos, eles gostavam muito da boemia, né? Eles gostavam muito de sair à noite. A intensidade da madrugada, né? Cativava eles, né? Exato. Eles se encontravam com os amigos em tavernas. As tavernas são pequenos restaurantes hoje, né? O que a gente chama de boteco.
Isso. E eles frequentavam lá, que eles se reuniam, gostavam da noitada, lá que eles tinham as grandes ideias. Só que eles saíam na madrugada. E na madrugada fria, imaginem, no sul do país é muito frio, né? Com certeza, né? Aí pegava toda aquela friagem, ficavam expostos e ele acabou morrendo de uma doença, a tuberculose. Nossa, mas tuberculose, uma pessoa tão esclarecida na época, morrer de tuberculose? Pois é, tuberculose era chamada, naquela época, da doença das almas tristes dos poetas. A tuberculose, na verdade, é uma doença muito antiga, sabia? Então ela poderia ser considerada uma pandemia da época? Olha, a tuberculose ainda é uma pandemia. A tuberculose, ela é datada de 8.000 anos antes de Cristo. Olha que doença antiga. Mas eu fiquei sabendo ano passado de pessoas conhecidas que adquiriram a tuberculose. Eu vou falar um pouquinho, então. A tuberculose, ela foi achada em ossos escavados no Egito, datado de 2.500 anos atrás. Olha como é antiga. É uma doença que ela foi se proliferando por todo o mundo, por isso a pandemia, como foi a dúvida da professora Márcia, né? E a tuberculose não se sabia ainda muito bem como ela era transmitida, mas no século XIX, os médicos já isolavam os pacientes com essa doença, isolavam os seus pertences para que não contaminassem as outras pessoas. Assim como se faz hoje com a Covid-19. Não compartilhar os pertences dele, porque senão ia transmitir para outra pessoa que morasse na mesma residência, né? É. Mas como eu estava te dizendo, veja que ela é datada de antes de Cristo. E só no século XIX é que descobriram que ela poderia passar de uma pessoa para outra. E ela por acaso, ela mata ainda hoje, atualmente? Ela mata. Ela mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. E nós nem sabíamos disso, né? São muitas pessoas, né? Muitas. Muitas pessoas. Então, nós podemos comparar, sim, a situação atual, como é a sua dúvida, e a dúvida de muita gente aí em casa, né? Ela mata. No dia 25 de março foi publicada uma matéria no jornal O Estado de Minas Gerais, porque era o dia, né, que se comemorava, se comemorar uma data dessas, né? O Dia Internacional da Tuberculose. E foi aí então que eles resolveram mostrar para o mundo que mais de 100 milhões de pessoas contraem a tuberculose por ano no mundo todo. E aproximadamente 1.200.000 pessoas morrem ainda desta doença. Em 1882, Robert Koch, um cientista alemão, descobriu o causador da doença. Vocês sabem que a Covid-19 ela é causada por um vírus, mas a tuberculose ela é causada por uma bactéria, o bacilo de Koch. E bactéria tem tratamento, tem vacina para essa doença, e mesmo assim as pessoas ainda morrem. Por que que elas morrem tanto? Porque o bacilo ele é tratado com antibióticos. E esses antibióticos, eles vão fazendo com que as bactérias possam ficar resistentes a eles. Então, tem que se tratar com antibióticos cada vez mais fortes para suprir a necessidade da bactéria, isto é, para matá-la.
Então, por isso que tantas pessoas ainda morrem, mesmo com vacina, tem pessoas que não tomam a vacina, nós sabemos disso. E mesmo com tratamento, ainda assim as pessoas ficam com sequelas pulmonares. Portanto, elas são vulneráveis à Covid-19. Professora Roseli, estava lembrando aqui um fato que uma das cantoras de sertanejo, ela quase faleceu, né, com tuberculose. Se eu não me engano, é da dupla Simone e Simária, né? Acho que a Simária, ela contraiu a tuberculose e ela ficou muito mal. Então, é preciso estar atento, né, a essas doenças, e as pessoas seguem muito fake news, né, a respeito da vacinação, né? É isso mesmo. Está aí para mostrar a vocês que qualquer um é suscetível à doença. Então, nós não temos só que nos preocupar com a higienização por conta da Covid-19. A higiene é necessária sempre. Então, sempre nós devemos estar assim bem atentos para não contrair doenças e nos vacinarmos também, né? Com certeza. Temos que nos precaver de tudo, né? A higiene faz parte do dia a dia nosso, não só agora sobre a pandemia, né? E temos que criar o hábito, né, da higiene sempre. Sempre. Por isso que, como diz o Cortella, né, que nós vamos agora ter um novo normal. E é isso mesmo. Com certeza. Um novo normal. Aprendemos muito com tudo que acontece conosco. Mas vamos continuar no Cruz e Souza? Coitadinho, ficou para trás, né? Vamos lá na biografia dele. Muito bem. Ele era filho de pais escravos que foram alforriados. Cruz e Souza recebeu tutela de seu ex-senhor e assim teve acesso aos estudos. Era muito difícil, né, naquela época, o negro, ex-escravo. Ainda bem que ele teve um tutor que lhe deu, né, condições de estudar. Lutou contra a escravidão e sofreu todo tipo de preconceitos por ser negro. Expressa com muito rigor em sua obra. Abolicionista, trabalhou em jornal. Morou no Rio de Janeiro, onde foi arquivista central do Brasil. Arquivista já é uma profissão em extinção, né, Márcia? Com certeza, com certeza. Temos até assim um questionamento aqui por parte dos alunos, né, a respeito assim da poesia, porque João da Cruz e Souza, né, ele foi ou seja, ele com todas as características, né, vinculadas, né, à escravidão, ele conseguiu demonstrar esse acervo tão importante, né, para a nossa cultura da poesia, né? Então, a poesia, professora Roseli, ela pode conter a expressão de uma dor ou de um problema social? Sim. A pergunta está no próximo slide, né? Eu vou pedir por gentileza, obrigada. Então, no caso, olha só, nós acabamos de falar que Cruz e Souza era abolicionista, negro. Se hoje as pessoas sofrem ainda com o preconceito racial, vocês imaginem naquela época, ele ainda sendo filho de ex-escravos. Então, o preconceito era muito grande. Por isso que ele trabalhava, né, no jornal, para que ele pudesse sempre colocar as suas ideias, para que ele pudesse se expressar, né? Então, aquilo que ele sofreu foi transformado em dor. E a dor é uma das características dos poetas. Haja vista que ele sofreu de tuberculose, né? É como se fosse um gatilho para que ele se expressasse todo aquele sofrimento, toda aquela trajetória da vida dele, né?
Exato. Por isso que nessa época existiam tantos poetas, porque eles sofriam muito de preconceitos. O que nós chamamos hoje de bullying, né? Fulano foi bulinado. Ai, olha, estão fazendo cyberbullying comigo. Vocês imaginem o quanto ele sofreu naquela época. Então, uma forma dele se expressar era de escrever as poesias. E eu vou deixar a dica aí para você que também sofre por preconceito, por bullying. Escreva. Não entre nessa de depressão. Não entra nessa onda que o pessoal entra. Escreva. Coloque para fora aquilo que você sente. A sua dor, né? Ela pode ser muito bem vista na forma de poesia. Temos tantos escritores aí que nos dão tantos exemplos, né, de um encorajamento, né, de um processo tão de conquistar o espaço deles. Então, o mundo está aí para todos nós conquistar o seu espaço, né? Sim, vamos lá conquistando o nosso. Próximo slide, por favor. Então, olha lá, o preconceito racial está inserido na obra de Cruz e Souza, uma vez que ele sofreu muito com esse preconceito, né? O histórico de vida de um poeta influencia diretamente na sua obra. Então, aquilo que eu disse para vocês, vocês podem colocar para fora, escrevam aquilo que vocês sentem, aquilo que lhes causam dor, né? Então, pode se transformar numa grandiosa obra que pode vir a ser publicada também. E outra, hoje, com tanta tecnologia, você pode publicar a sua obra em tantas redes sociais, não é mesmo? Com certeza. Eu, inclusive, adoro escrever poesias, né? É um momento que a gente se inspira e transpira, de repente, algo que incomoda e aquilo torna-se um algo concreto que a gente vai trabalhando aquilo para o nosso bem, né? O nosso bem-estar espiritual. Vamos seguir, então, as orientações da professora Márcia. Vamos escrever, colocar para fora aquilo que nós sentimos, aquela dor, né? Vamos para o próximo. Ah, desculpa, volta um pouquinho, eu esqueci, tem mais coisas, né? Isso. O seu olhar sobre o mundo, a vida, o amor, a morte, a dor, a alegria, a felicidade, a natureza, a indignação, o sofrimento. Tudo pode se transformar em poesia. Olha que maravilhoso, né? Muito profundo, né? É isso mesmo. A transformação, né, do ser humano, né? A conquista que Cruz e Souza fez durante a trajetória dele aqui foi tão curta, infelizmente, pela tuberculose, né? Infelizmente, não é? Se fosse nos dias de hoje, já estaria se falando, ai, não se cuidou, né? Não se preveniu, não usou máscara, não passou álcool gel, não é mesmo? Então, hoje, nós já temos uma outra cabeça, uma outra orientação. Nós temos a mídia, né, que nos auxilia muito a prevenir qualquer tipo de doença, principalmente essa que nós estamos enfrentando, né? Nossa. E vamos aproveitar a quarentena, então, para escrever. Vamos para a próxima? Soneto, Cruz e Souza. Minha vida é um montão de ruínas em árido deserto, um abismo de ais e de suspiros. Será que ele quis dizer com um abismo de ais e suspiros? Olha, uma onomatopeia, né? Ele ficava, né? Durante a trajetória da vida dele, pensava-se muito. E aí a gente, no momento que a gente está se a gente observar, a gente fica nesse momento da pandemia,
A gente fica, né? A gente chega na frente da TV, tantas notícias ruins, tantas mortes, então a gente acaba suspirando, a gente acaba fazendo ais, né? Então eu creio que nesse momento Cruz e Souza, com tantas marcas de escravidão, ele com certeza era suspiros diários, né? De uma trajetória, de uma conquista tão crucial, tão assim, ele foi um pioneiro, né? Um pioneiro. Na verdade, a poesia ela exprime o ai da dor. O suspiro pode ser a dor, mas pode ser do amor também, né? Eu posso suspirar, né? E quando a professora Márcia falou em onomatopeia só para vocês relembrarem, né? É quando eu tenho aquele balãozinho do gibi, né? Quando tem uma pessoa com raiva. Eu tenho outro balãozinho. Aquele de suspiro. O suspiro profundo pode ser de dor, pode ser de morte, pode representar, depende do contexto, né? Nesse caso aqui do Cruz e Souza, um montão de ruínas, né? Parece que está tudo se caindo, tudo se despencando, né? Num árido deserto, né? Então existe também, com certeza, os ais de amor, suspiros profundos dos apaixonados, né? Foi o Dia dos Namorados aí recentemente, né? Nossa, quanto suspiro nós tivemos, né? Nem se for virtual. Então, vamos agora para o próximo, o soneto, né? É um soneto. Vamos para o slide, por favor? Então, no slide, o que é um soneto? Um soneto, pessoal, é quando eu tenho versos, estrofes. O soneto, ele tem duas estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Vamos lá. O que é o verso? O verso é escrita com rimas. As rimas, elas podem ser emparelhadas ou elas podem ser alternadas, tá? Então, vamos lá. Cada linha dessa é um verso. O conjunto desses versos, no nosso caso aqui, eu tenho 4 linhas, tá? Uma quadra ou quarteto é chamado de estrofe. Então, eu tenho 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Essa é a característica do soneto, tá? Então, vamos lá ao soneto, né, de Cruz e Souza. Da mundana lida, eis que cansado, com a lira toda espedaçada, a alma de suspiros retalhada, cumpre o infeliz seu triste fado. Ai, que viver mais desgraçado, que sorte tão crua e desazada, que assim tem a vida amargurada, antes já morrer, ser sepultado. Só eu triste padeço feras dores, imensas e de fel, sem terem fim, envolto no véu dos dissabores. Ó Cristo, eu não sei se só a mim deste esta vida da amargores, pois que é demais sofrer-se assim. Olha só, né, Márcia? Que triste esse soneto, né? Professora Roseli, a entonação é muito importante para a leitura do poema, né? Isso mesmo. Porque se a gente não estiver com a entonação, o verso, o poema,
ele perde a sua marca, né? Sim, e você precisa fazer a entonação, o som, para a pessoa entender aquilo que ele está sentindo, né? Olha aqui. Da mundana lida eis que cansado, com a lira toda espedaçada. A alma de suspiros retalhada, cumpre infeliz seu triste fado. E aí você também vê na entonação a rima, né? Cansado, rima com fado. Espedaçada, rima com retalhada. Estas rimas, eu tenho duas uma alternada e uma emparelhada, né? Então, eu tenho o primeiro verso rimando com o quarto. E eu tenho o segundo verso rimando com o segundo, com o terceiro, perdão. Então, cansado com fado, o primeiro e o quarto. Espedaçada com retalhada, o segundo e o terceiro. É importante lembrar que os alunos eles têm que expressar a palavra que está lendo, entender. Que a gente observa que a professora Roseli leu cansado. Então, ela entonou a voz, certificando a palavra, né, professora Roseli? Isso mesmo. Sempre você dá a entonação para que aquele que está te ouvindo, ele possa sentir aquilo que o autor estava sentindo naquele momento, né? Todos os dissabores que ele estava tendo, olha aqui, amargores. Aí no final ele fala, pois é que é demais sofrer-se assim, né? Ele se sentia muito triste, por quê? Porque ele era uma pessoa no qual todo mundo tinha preconceito da cor, da condição dele de ex-escravo, filho de ex-escravos, né? Então, mesmo ele tendo lutado com tudo isso, ele era uma pessoa culta, estudou, mesmo assim, ele ainda sofreu muito e está aqui, né? Nesses versos tão tristes que ele nos deixou. Vamos para o próximo? Da Senzala, Cruz e Souza. Esse vai expressar mais ainda. Vamos lá? Dentro da senzala, escura e lamacenta, aonde o infeliz, de lágrimas em fel, de ódio se alimenta, tornando meretriz. A alma que ele tinha, ovante, imaculada, alegre sem rancor, porém, que foi aos poucos sendo transformada, aos vivos do estertor. De dentro da senzala, aonde o crime é rei, e a dor, crânios abala, em ímpeto ferino. Não pode sair, não, um homem de trabalho, um senso, uma razão, e sim um assassino. Professora Roseli, pelo fato desse poema tão desbravador, mas cremos aqui, os alunos eles vão ter dúvidas. Por exemplo, aqui, esse é um português arcaico, né? Ele não está mais em uso, né? Que poderia ser aqui nesse poema a palavra ovante? Muito bem colocado, Márcia. A nossa linguagem já é uma linguagem muito complexa, né? Haja vista que o português é difícil até para nós estudarmos, para nós entendermos. E esse vocabulário dele era um vocabulário mais antigo, arcaico, como você mesmo disse. Ele hoje não está mais em uso, mas nós precisamos saber o que é que esse poeta queria dizer com essas palavras. Eu vou dizer a vocês, mas fica a dica, quando vocês estiverem lendo qualquer livro que seja, vocês vão encontrar palavras que não sabem o significado. Tenha sempre à mão um dicionário ou ainda
você pode ter, né, o dicionário também na internet. Você pode pesquisar e você vai ter o significado. Em épocas de quarentena, né, que nós estamos em casa, muitas crianças não têm acesso ao dicionário, só na escola. Então, se ele tiver acesso à internet, ele poderá buscar. Mas aqui eu vou falar para vocês o significado, sim, da palavra ovante. Então, quando ele diz a alma que ele tinha, ovante, imaculada, ovante é vitorioso, triunfante. Porque quando você pega o dicionário, você vai ver vários significados. Então, você vai ter que adequar ao seu contexto daquilo que você está lendo. E aí o seu vocabulário vai enriquecendo também a cada dia, né? Mas não é só ovante que ele tem aí, ele tem a palavra imaculada. Você saberia me dizer, Márcia, o significado de imaculada? Soa alguma coisa assim, semelhante? Santificada, né? Uma coisa, como se diz, intocada, né? Uma coisa inatingível, né? Santa. Nesse caso aqui, ele colocou, né? É verdade, ele coloca como uma pessoa sem pecados. Porque né? está se referindo aqui à alma, né? Uma alma imaculada. É uma alma sem pecados. E quando a gente fala em imaculada, a gente lembra também da Virgem Maria, né? Sem pecados, a mãe de Jesus. É importante nós associarmos, trazermos toda a associação num contexto geral, né? Para ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos. E aí ele continua, alegre sem rancor, porém que foi aos poucos sendo transformada. Então era uma alma, como ela disse, uma alma pura. Só que com todo aquele sofrimento da senzala, a alma dele foi se transformando aos vivos do estertor. Sabe o que é estertor? Uma pessoa que está agoniada, né? Uma pessoa que está lá quase morrendo, ela quer gritar, ela quer falar, mas ela não pode. Então a alma dela vai morrendo. Era uma alma pura, só que com tanto sofrimento, ela foi se transformando, se modificando. E aí dentro da senzala, onde o crime é rei, a dor, crânios abala, quer dizer, dava muita dor de cabeça, não só nesse sentido, mas no sentido figurado também, né? Eles viviam tanto sofrimento que eles ficavam pensando o que eles iam fazer, né? Qual a expectativa de uma pessoa presa ali, que só trabalha, sofre e não tem reconhecimento algum? Em ímpeto ferino. Estava se transformando numa fera, né? Difícil. Não pode sair, ele só tem que ficar lá dentro. Ele tem que trabalhar. E aí, então, ele acaba se transformando em um assassino. Quantas mortes não aconteciam dentro de uma senzala, né? Quantas mortes. E também eles ficavam pensando o que eles poderiam fazer para fugir daquela senzala também. E muitas vezes se tornavam assassinos, assassinavam, né, seu feitor ou o carrasco, né, aquele capanga que ficava ali cuidando e maltratando também esses escravos. Era um problema muito difícil. Então, professora Roseli, qual seria a ideia central desse poema? Está no próximo slide, né? Olha, a ideia central aí é a escravidão. É o sofrimento de um escravo dentro de uma senzala. Vamos ver o próximo? Você pode também construir o seu poema. Pense numa palavra ou numa frase, hoje, contra o racismo, né? O preconceito racial, que ele ainda existe, haja vista as manifestações existentes em todo o mundo contra o racismo,
Racismo é crime, mas ele existe. Então, vocês poderiam pensar em algo e começar a escrever. Que tal? Vamos lá? Mãos à obra. Próximo slide. Agora, nós vamos aprender um pouquinho o que Cruz e Souza pensava em pós-morte. Daí a sua poesia pós-mortem. Quando do amor das formas inefáveis, no teu sangue apagar-se a imensa chama, quando os brilhos estranhos e variáveis esmorecem nos troféus da fama, quando as níveas estrelas invioláveis, doce velário que um luar derrama, nas clareiras azuis ilimitáveis, clamarem tudo o que o teu verso clama. Já terás para os bárratros descido, nos cilícios da morte revestido, pés e faces e mãos e olhos gelados, mas os teus sonhos e visões e poemas pelo alto ficarão de eras supremas, nos relevos do sol eternizados. Professora Roseli, esse poema é muito lindo, muito intenso. Báratros seriam os despenhadeiros? Isso mesmo, os abismos, né? Os abismos, porque ele achava que a morte era um abismo. Aqui é a visão do poeta, né? Então, quando ele fala também, quando do amor das formas inefáveis, quer dizer, é indescritível você falar sobre a morte. É o que você vê. Então, o que ele via na morte aí? Ele via os pés gelados, né? Ele via aquela face pálida, né? Até ele menciona em Nívea, né? Aquela face branca. Ele fala também ainda dos velários, que seria o quê? A luz, né? Das velas que estão ali velando aquele morto. Ele compara ao brilho das estrelas. E ele continua ainda. Nas clareiras azuis ilimitáveis, clamarem tudo o que o teu verso clama. Clamarem é uma súplica. Então, é a súplica da morte através do verso. É o sofrimento, continua o sofrimento e a dor. Então, ele fala também ainda nos cilícios da morte revestido. É um incômodo, né? É o incômodo da morte. Mas ele deixa claro para nós que a pessoa vai morrer, o poeta morre, mas a poesia fica. E como ele fica? Ele deixa aqui claro que ela vai ficar fixa como uma era, né? Uma era é uma planta, é aquela planta trepadeira que ela acoberta os muros. Então, é isso que o poeta vai deixar para nós, né? Olha aqui, mas os teus sonhos e visões e poemas pelo alto ficarão de eras supremas, nos relevos do sol eternizados. Então, eu vou ter aqui um poema, uma poesia eternizada. A aula está chegando ao fim, né, professora Roseli, né? E o que podemos deixar para os nossos estudantes? Olha, nós podemos deixar a poesia para eles. Porque a poesia é algo que vai ficar. Como disse o nosso famoso poeta Cruz e Souza, nas eras. O sol, ele vai sempre nascer, vai se pôr, mas a poesia fica. Muito lindo, professora Roseli. Obrigada, pessoal. Eu também só tenho que agradecer a todos que estiveram aqui conosco
e até uma próxima aula.